dia a todos, graças e paz, Senhor Jesus. Gostaria de convidá-los essa hora para estar entrando aqui no templo, sentando, aquietando. Pessoal que está aí fora, equipe. Domingo nós comemoramos o Natal. Todo domingo deveria ser a comemoração do Natal, do nascimento do nosso Salvador. E hoje a gente está aqui. Então vocês são bem-vindos para celebrar o nascimento do Senhor, do nosso Salvador. Vamos começar com a oração? Pai amado, cada um aqui, Senhor, porque mais uma vez podemos nos reunir aqui, querido Deus, e hoje é um dia tão especial, um dia que celebramos seu nascimento, sua vida aqui na terra, cumprir aquilo que o Pai tinha um plano, querido Deus, e somos gratos, Senhor Jesus, talvez, querido Deus, nessa manhã a gente quer celebrar a Ti. Nos apresentamos nessa manhã, Pai, diante da Tua presença, Jesus, para Te adorar, para Te honrar, para Te glorificar, querido Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por vida, Senhor Jesus, na nossa vida, Pai. Querido Deus, obrigado porque Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Pai, obrigado porque podemos ter o fôlego de chegar aqui, ó Pai, e abrir nosso coração a Ti, querido Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. O Senhor possa estar aqui com cada um aqui, que teu amor seja transmitido aqui, querido Deus. Bom, Pai, aceita a adoração de cada um aqui, desde o mais pequenininho ao mais experiente, Senhor Jesus, nossos irmãos ali do grupo japonês, das nossas irmãs ali do preparo do almoço, querido Deus, os professores, ó Pai, cada um quer te presentear nesse dia, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra, para que nós pudéssemos conhecer. Ele se fez carne, Ele se fez homem, que a gente possa conhecer. Por isso que nós viemos aqui hoje, por isso que nós acordamos cedo, tomamos o nosso banho, colocamos a nossa roupa bonita, para adorar. Então, Senhor, eu vim para te adorar, vim para dizer que Tu és meu Deus. É para isso que nós estamos aqui. Não para os nossos irmãos, nem para mostrar para o pastor que a gente está aqui no domingo de Natal, mas para Jesus que nós estamos aqui. Vim para adorar-te. Se apresente a Ele nessa manhã. Vieste a terra, para que eu pudesse
700 anos antes da vida do Senhor, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você já imaginou quanto tempo é 700 anos? Eu não consigo imaginar, né? 7 meses já é muito tempo para a gente, né? 7 anos, dá 700 anos. E o profeta já falava isso, né? A gente não precisa esperar. Esse Deus já está aqui. Esse Deus está vivo aqui. Isso que a gente está celebrando. Isaías 9.
gente entregar nossa vida para Jesus, Natal acho que era mais uma comemoração, era mais uma comilança, era mais uma correria. A gente ainda faz isso, né? Mas você pergunta para alguém que muitas vezes, pergunta para o seu amigo, assim, muitas vezes o Natal é uma data ruim, uma data triste, as pessoas entram em depressão, algum momento reflexivo, né? Você começa a conversar com as pessoas assim, as pessoas que não conhecem a Deus, né? Estão sem esperança, o índice de suicídio aumenta nessa época, tal. Que falta de esperança que as pessoas têm, né? Cabe a nós levar, né, essa graça, porque Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Por isso que a gente está aqui, a gente está celebrando o Deus vivo, a gente está celebrando um Deus que está conosco, né? Esse cântico que nós vamos cantar é um cântico antigo, né? Mas ele é real, fala, né? A gente conhece agora o sentido do Natal, a gente está aqui porque a gente conhece o sentido do Natal. Estamos aqui porque o Senhor vive, o Senhor quer relacionar conosco, o Senhor quer nos amar, por isso que nós estamos aqui, amém? Onde
virtude em nós, né? Que o brilho do Senhor possa estar atingindo aqueles que necessitam. Toda vez que a gente fala, quando eu penso assim, no nascimento de Deus, na vida do Senhor, sempre tem alguém que a gente não está salvo, ainda que tem na nossa mente. Um amigo nosso, um colega de trabalho, né? Um amigo, às vezes tão perto, mas tão longe de Deus, que a gente sabe que precisa do brilho do Senhor, né? Que a gente possa ser essa luz, que a gente possa brilhar, que a gente possa atingir o nosso amigo, aquele que precisa. Brilha Jesus. Voltar lá para janeiro de 2013. Como estava a sua vida em janeiro de 2013? Seus planos, seus anseios, suas lutas. Como que foi janeiro? Como que foi fevereiro? Março? Como que foi esse ano todo para vocês? Vitórias, derrotas, lutas que ganhamos, lutas que perdemos, amigos que perdemos, amigos que não estão mais aqui, amigos que estão aqui, amigos que você pode dar um abraço, desejar um Feliz Natal, Deus abençoe. Estamos aqui, nossos irmãos estão aqui,
Foi luta? Amém também. Deus está com você. Esse domingo, penúltimo domingo do ano, a gente está aqui. Que bom que a gente está aqui. Teve casamento esse ano, André, né? Eliane, Serginho, alguém que esqueci. Teve nascimento esse ano aqui na igreja, Pedro. Deus esteve conosco. Esses 300 e tantos dias, Deus esteve conosco. Muitas vezes nosso amigo não esteve, nosso pai, nosso irmão, não esteve conosco nas 24 horas. Mas o Senhor esteve conosco. O Senhor está conosco. O Senhor estará conosco. Né? Eu escolho esse cântico por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Te agradeço. Por tuas promessas, por tudo que tu és, eu quero te agradecer. Eu agradeço por me libertar, por me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Todas essas lutas, o Senhor está conosco. Mais do que isso, o Senhor está nos dando a vida e a vida eterna. Não é 60 anos, 70 anos aqui na terra. É vida eterna com Ele que o Senhor quer dar. Se porventura você não decidiu ainda dessa vida eterna, se possível decida hoje. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente não sabe como vai ser depois que a gente descer essa escada daqui na igreja. Abre teu coração para o Senhor. Ele está aqui. A gente está aqui para celebrar um Deus que está vivo. Você possa agradecer ao Senhor. Te agradeço.
Guarapiranga, ele não nasceu nem no sistema SUS. Não tinha hospital para ele. Não tinha nenhuma casa para ele. Não tinha nenhuma... alguém para fazer o parto ali, acolhesse e tal. Ele nasceu lá no meio dos animais, né? Ele está muito cheiroso ali, com certeza, né? E agora, quando nasce o bebê, a gente quer, né? Dar tanto mimo para ele e tal. E o Senhor foi tão humilde, foi tão, né? Servo ali para nascer, para viver aqui na terra. Ele não precisava disso, né? Tinha toda a glória, toda a majestade, né? Mas ele se fez humilde, né? Por amor que ele tem a nós. Ele se fez humilde, ele se faz humilde, né? E esse Jesus que quer você, esse Jesus que a gente tem que mostrar para aquelas pessoas que precisam. E a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser servo, né? Esse último canto que eu escolhi, ele fala que ele se veio à terra, ele se mostrou humilde, se fez homem, mas ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, ele vive e ele virá em breve na terra, né? Queria cantar esse cântico, por isso mesmo.
queria pedir para estar orando por esse momento. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui para te louvar e agradecer e engrandecer o teu nome, para te conhecer um pouco mais, para, Senhor Deus, sentir a tua presença, o teu cuidado para com cada um de nós. Nós oramos a Deus agora, Senhor Deus, no momento da meditação da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um de nós. Senhor Deus, dá-nos entendimento. Abre o nosso coração, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, todo preconceito. Tudo aquilo que impede, Senhor Deus, a gente entender um pouquinho mais do Senhor. Que nesse dia hoje, Senhor Deus, em que estamos lembrando, Senhor Deus, do teu nascimento, da tua vinda, que tudo isso possa fazer sentido para cada um de nós. Então nós oramos a Deus, pedindo para que o Senhor venha ministrar poderosamente nas nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Tá ok. Hoje nós vamos ouvir um pouco mais, entender um pouco mais acerca da vinda de Jesus. Eu sei que nessa época de Natal, existe uma grande tendência de, ao invés de nos alegrarmos, nos tornarmos depressivos. Vocês sabiam disso? Tem uma pesquisa que foi feita que muitas pessoas, nessa época de Natal, elas se tornam mais depressivas. Elas sentem que falta alguma coisa. Apesar de toda a movimentação que existe nessa época do Natal, apesar dos presentes, apesar de festas e churrasco e tanta coisa boa, a reunião de família, mesmo assim bate uma depressão lá no fundo do coração das pessoas. E é um negócio estranho, porque, na verdade, quando o anjo de Deus apareceu para anunciar a vinda de Jesus, ele falou o seguinte: olha, alegrem-se todos os povos da terra, fiquem felizes, porque o Salvador chegou. Só que hoje a gente vive uma coisa estranha, porque quando a gente chega nessa época do Natal, nós ficamos mais depressivos, mais melancólicos. É engraçado, né, que às vezes a gente compra um presente para os nossos filhos, e a gente compra um presente legal, imaginando que vai ser legal para eles. E aí eles abrem o pacote, olham. Quando eles pedem o presente, a gente dá o que eles pediram, aí eles ficam felizes. Mas quando a gente dá uma coisa que a gente acha que é legal, muitas vezes eles ficam meio deprimidos também. Aí eles olham, falam que gostou, aí começa a brincar com a caixa, com o papel. A caixa é mais legal, né, do que o próprio brinquedo. E é engraçado como que é assim na vida da gente. Apesar de tanta coisa que acontece, boas, nessa época de Natal a gente continua depressivo. Por que será, né? Alguma coisa eu acho que tá errado. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 9, no versículo 3. Eu acho que eu vou pegar minha Bíblia de papel. Deixa eu pegar ali. Dá licença, viu, gente, enquanto vocês estão pegando aqui. É Isaías capítulo 9, no versículo 2. Amém? Todos acharam? Isaías capítulo 9, versículo 2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz,
E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Na verdade, eu não tenho uma lembrança muito boa do meu, digamos assim, do primeiro Natal que eu tenho lembrança. Naquela época, meu pai era vivo, e meu pai tinha plantado um pinheiro na frente de casa. No quintal ali, na frente de casa, ele plantou um pinheirinho lá. E a cerca que tinha em casa era baixinha também, era uma cerquinha baixa, de madeira. E aí eu lembro assim que o meu pai, ele comprou várias lâmpadas, essas lâmpadas coloridas que a gente coloca na árvore de Natal, então ele comprou essas lâmpadas. E aí eu lembro assim que a gente assim reunido como família, porque a nossa família é grande, era meu pai, minha mãe e eu. Aí a gente estava reunido em volta da árvore assim, e meu pai colocando aquelas lâmpadas, colocando em volta, e a gente se alegrando. E quando meu pai ligou aquelas lâmpadas ali, e começou a piscar aquelas luzes coloridas, eu achei, nossa, que legal. E eu perguntava, o que é isso daqui? E meu pai e minha mãe falavam que era enfeite de Natal. E eu lembro que também, naquele Natal, também eu ganhei um presente. E eu fiquei muito feliz. Eu me lembro que, quando eu acordei de manhã, eu ganhei uma bola verde, assim, de plástico, sabe? Porque a minha família é simples, né? Uma bolinha de plástico, assim, eu ganhei essa bolinha de plástico, eu acordei do meu lado aquela bola ali, e eu acordei feliz. Eu perguntei para a mãe, quem que deu essa bola? Ela falou, não sei. Aí eu perguntei para o meu pai, quem que deu essa bola? Ele falou, olha, não sei. Aí eu cheguei à conclusão, deve ter sido o Papai Noel. E eu fiquei muito feliz, eu saí com aquela bola, brinquei, aquela bola, acho que durou uns 3 dias e estourou. Eu fiquei muito triste. Mas aquele momento do Natal foi tão gostoso. E aquelas lâmpadas, assim, quando ia escurecendo, aí a gente ficava lá no quintal da nossa casa, a gente ficava olhando aquelas lâmpadas. Parecia meio retardado, não sei, ficava assim, olhando aquelas lâmpadas, piscando. E aquele momento foi muito legal. Só que, naquela época ali, alguns dias depois, nós tínhamos saído e voltamos para casa. E quando voltamos para casa, a gente viu de longe, a lâmpada não estava piscando. A gente achou estranho. Aí quando chegamos perto, desculpa, gente, eu não coceira. Eu vou pedir, obrigado, viu, dona Teca? Pegar um pouquinho de água. E a gente viu que as lâmpadas não estavam piscando. Aí meu pai falou assim, acho que deve ter queimado. Quando a gente chegou perto, várias lâmpadas tinham sido roubadas. E a gente ficou muito triste. Porque eu falei, puxa, como é que alguém pode roubar alguma coisa na época de Natal? Aí eu fui percebendo que nem todas as pessoas são boas. Nem todas as pessoas contribuem para um Natal legal. E eu fiquei muito triste, muito chateado, porque as lâmpadas tinham sido roubadas. Coisa de criança, né? Obrigado, Ana Teco, obrigado. E aí fui percebendo, fui crescendo, que nem tudo era bonito na vida. Aí eu percebi que as pessoas brigavam umas com as outras. Eu percebia que as pessoas, elas passavam a perna uma nas outras. Aí eu fui percebendo também que as pessoas faziam tudo para dar certo, mas às vezes não dava certo. Muitas vezes, muitas pessoas, elas ficavam tristes porque gostaria que tivesse um ente querido do lado e não estava mais. Aí fui percebendo que o Natal que deveria ser vida, muitas vezes tinha morte. Aí eu fui percebendo que umas pessoas matavam outras. Aí eu fui percebendo que as pessoas, elas vivem em trevas. E aí, muitas vezes a gente gostaria... Obrigado. A gente gostaria que tivesse um Natal diferente, um Natal legal, mas a gente percebe que as pessoas estão em trevas. E a palavra de Deus diz assim, que o povo jazia em trevas. Eu não sei se você sente assim, você sente frustrado. Às vezes você trabalha tanto, corre para conquistar as coisas, você espera o seu 13º, e acontece alguma coisa, alguma fatalidade, você vê uma notícia na TV de alguns que roubaram, alguns que se dão bem,
E aí você fica triste porque eu gostaria de ter comprado, trocado a minha cozinha, eu queria ter trocado o meu carro, eu queria ter comprado um presente melhor. Mas não deu para fazer. E a gente fica frustrado. E a gente começa a ficar deprimido. É o que a palavra de Deus diz. O povo caminhava em trevas. Só que a palavra de Deus diz assim, que o povo também viu uma grande luz. Uma luz que brilhou. E no versículo 6, um pouquinho mais para frente, no Isaías 9, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem falou isso daqui foi o profeta Isaías. Ele registrou, na verdade, aquilo que Deus estava falando para ele. E 700 anos antes da vinda de Jesus, Deus falou para Isaías: Isaías, eu vou fazer uma coisa. As pessoas estão andando em trevas. E elas precisam de luz, elas não sabem para onde estão indo. Mas eu vou trazer luz. Eu vou dar uma criança. Um filho se nos deu. E Isaías ficou pensando: puxa, quem será esse homem? Quem será essa criança? O governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Ele será bom. Ele será conselheiro. Ele será poderoso. O governo vai estar sobre ele. Ele será eterno. E será príncipe da paz. Para resumir um pouquinho o que aconteceu na vinda de Jesus, então eu vou pedir para o Ricardo passar um vídeo para a gente. Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindozinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga e ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo, aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu.
Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa! No finalzinho ela diz assim que hoje é dia de festa. Agora, como é que Jesus ele pode fazer diferença na nossa vida? Como que ele pode fazer diferença na sua vida e na minha vida? Porque parece uma coisa distante, a gente ouve a história de Jesus, a gente vê tudo aquilo que Jesus fez, daquilo que ele falou, mas muitas vezes aquilo é distante para nós. Mas eu sei que Jesus pode fazer diferença na sua vida e na minha vida. Pode ser diferente. A palavra de Deus diz assim, deu engraçado aqui, não mudou. Aí mudou? Ah, você que está pilotando aí, então tá bom. Não, pode, aí mesmo. A palavra de Deus diz assim que ele vai ser maravilhoso conselheiro. Quando você precisa de um conselho, você procura um especialista, certo? Por exemplo, se você quer comprar um carro, eu não sei se tem alguém que trabalha com carro, vende carro aqui, talvez tenha, talvez não tenha, não sei. Mas se você vai comprar um carro, você tem que perguntar para quem entende de carro. Você vai perguntar opiniões de pessoas que conhecem aquele carro, certo? Você não vai perguntar para uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, você vai perguntar para uma pessoa que sabe. Se você quer dar um jeito no seu cabelo, você vai perguntar para a Sandra. Ô Sandra, meu cabelo está estranho, será que dá para dar um jeito? E a gente pergunta para uma consultora e ela vai falar, olha, seu cabelo não tem jeito. Tudo bem, é uma opção, né? Então, a gente procura saber com especialistas e tomamos conselho dela. Agora, se a gente vai acatar ou não é outra coisa, mas pelo menos a gente gosta de ouvir conselhos de pessoas. Se você vai, por exemplo, comprar uma carne, você vai lá no açougue, você tem que perguntar, assim, tem que ser honesto também, certo? Para você não falar que é picanha e vender um colchão duro para você. E se eu for lá no açougue, o cara me vende um colchão duro como se fosse picanha. Mas, enfim, se o cara é honesto, ele vai te falar, olha, esse daqui é bom, você quer fazer o quê? Carne de panela? Quer fazer churrasco? O que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Então tem que ser essa carne aqui. Então, nós ouvimos conselhos, nós gostamos de ouvir conselhos, nós precisamos de conselhos. E na sua vida? Quem que dá o conselho? Quem que é o teu conselheiro?
Quando você tem problema de relacionamento com a tua esposa ou com teu marido, quem que te dá conselho? Ah, é teu amigo? Aquele que é tudo estrupiado também? Grande conselho que o cara vai dar para você, não é? Ou quando você tem um problema de relacionamento com seu filho, você está tentando educar ele e não está conseguindo, com quem você toma o seu conselho? Quando você está magoado com alguém, quando alguém te feriu, com quem você toma o conselho? Ah, larga para lá, você não tem que levar desaforo para casa não, dê um tapa, dá outro. É bom, é um conselho. Mas com quem você ouve os seus conselhos? A palavra de Deus diz assim, que Ele, Jesus, seria um conselheiro maravilhoso. Ele é o teu conselheiro, Ele pode se tornar teu conselheiro, se você permitir. Você está em dúvida? Você está em dúvida em tantas coisas da sua vida? Você está em dúvida de como você deve se portar no seu trabalho? Você está em dúvida de como você deve se portar dentro da sua casa? Você está em dúvida como você deve tratar o seu marido ou sua esposa? Você está em dúvida como que você vai tratar o teu namorado, a tua namorada, o teu irmão, tua irmã? A gente tem muitas dúvidas, mas a palavra de Deus diz assim, que Jesus é o nosso conselheiro. Sabe que a gente colhe muitas dores, porque a gente ouve conselhos errados, e a gente acaba ouvindo e acatando esses conselhos. Mas a partir do momento que você começa a ouvir os conselhos de Deus para a sua vida, é diferente. Jesus diz o seguinte, bem-aventurado o homem que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ele será comparado como uma pessoa que constrói a sua casa na rocha. Porque vem o vento, vem a tempestade, e a casa fica em pé. Tem muita casa caindo. Tem muita casa desabando. Muitas. Por quê? Porque, na verdade, a gente tenta acertar. Ninguém quer errar. A gente, quando vai comprar um terreno, quem já comprou um terreno e vai construir, você olha o terreno, você vê se ele é uma declive, uma aclive, se ela é no meio se o solo é rochoso ou se ele é arenoso, se bate o sol, se não bate. Você analisa tantas coisas para você poder construir a tua casa ali. E se a casa, assim, se o terreno é meio barrento, o pedreiro vai falar assim, não, olha, você tem que colocar a tua coluna lá no fundo, fazer uma base grande, porque senão a tua casa cai. Não é assim. Uma pessoa prudente vai fazer assim. Um arquiteto, um engenheiro que vai construir tua casa, ele tem que analisar todas estas coisas. Agora, se você está em cima de uma rocha, uma grande pedra ali, não precisa nem fazer muita coisa. Você coloca os seus alicerces ali e fica tranquilo, porque não vai desabar. Assim também, quando a gente ouve os conselhos de Deus, quando a gente ouve os conselhos de Jesus, que Ele é maravilhoso conselheiro, e a gente pratica essas palavras, é como que a gente construísse a nossa casa em uma rocha. Porque vem um vento, vem a tempestade, porque tempestade e vento vem na vida de todo mundo. Só talvez, até os pequenininhos sofrem, né? Ventos e tempestades, os pequenos já estão novinhos, já sofrem tantas coisas nessa vida. Mas a gente consegue ficar em pé, e a nossa casa não cai, quando a gente ouve esses conselhos de Jesus. A palavra de Deus diz assim também, que Ele será chamado Deus poderoso. Olha, tem história de muita gente, ao longo da história da humanidade, registro de muitas pessoas, se falou de muita gente, mas nunca ficou registrado de tantas maravilhas e milagres que foram realizados por um homem, e esse homem é Jesus. Você quer ver uma coisa? Ele transformou água em vinho. Está lá em João, capítulo 2, 1 a 11. Marcelo, você pode dando uns toquezinhos que ele vai aparecendo, tá bom? Aí. Isso. Ele expulsou demônios. Está lá em Marcos 1, 21. Ele ressuscitou mortos. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. O filho da viúva de Naim, está lá em Lucas 7,11. Filha de Jairo, também foi ressuscitado por Jesus. Ressuscitado a pessoa morreu, Jesus foi lá, orou por ela, e a pessoa se levantou. Ele curou paralíticos, ele curou cegos,
curou pessoas com hemorragias, Ele curou surdos e mudos, Ele curou pessoas com mãos atrofiadas, Ele curou leprosos. Ele multiplicou pães e peixes, Ele acalmou a tempestade. Isso é uma parte daquilo que está registrado na Bíblia a respeito daquilo que Jesus fez. Talvez você possa falar assim, mas isso é história de coisa antiga, é uma invenção. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus poderoso, Ele está vivo até hoje. Ele continua fazendo maravilhas e milagres na vida de muita gente, até os dias de hoje. Eu quero perguntar uma coisa. Quem daqui estava sofrendo por uma enfermidade difícil e recebeu uma cura de Deus, uma restauração de Deus? Ou quem já viu? Pode ficar de pé, por favor. Não precisa... Tem mais alguém? Dona Taeco, irmão João, Miriam, seu Ayrton. Você viu também a sua irmã, Alessandra, Neia, seu José. São pessoas que viram algo maravilhoso acontecendo. Alguém já viu demônios sendo expulsos? Seu Nori, Zé Antônio, João João, Dora, Fátima, Mi, Beth. Deus continua fazendo milagres e maravilhas na vida de muita gente. Alguém aqui já viu famílias sendo restauradas? Beth já viu, João João, Eugênia, Fátima. Pessoas sendo restauradas na sua família. Agora, por quê? Porque Jesus é poderoso, Ele continua fazendo milagres e maravilhas até os dias de hoje. Ele não está morto, mas está vivo. Deus continua transformando, Deus continua restaurando, Deus continua libertando, Deus continua expulsando os demônios ainda na vida de pessoas. Por quê? Porque Jesus é poderoso. Eu sei que existem manipulações, talvez, de algumas igrejas ou alguma coisa desse tipo, mas eu sei que coisas genuínas ainda acontecem. É por isso que muita gente, ainda como que louco, se prostram diante de Deus e falam: Senhor, Tu és Deus maravilhoso e Deus poderoso. Eu tenho visto as Tuas maravilhas na minha vida e na vida de muitos. Pode passar para frente. A palavra de Deus diz assim também, que Ele é o princípio e o fim. Quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, já faz um tempinho atrás, me desculpa o pessoal que tem 40 anos, tá bom? 40 ou mais. Eu me incluo neles, nessa faixa. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, quando uma pessoa falava que tinha 40 anos, eu falava assim, poxa vida, a pessoa é idosa, né? Eu achava que aquela pessoa era bem avançada em idade. Puxa, 40 anos é muita coisa. Puxa, eu até fazia conta no meu dedo para ver se... Faltava dedo, né? Para chegar nos... Puxa, quando tiver 40 anos vai demorar muito. Aí eu percebi que não demorou muito. E já chegou a época dos 40. Aí a gente começa a dar umas desculpas que a gente fala assim, não, a vida começa dos 40. Mas eu já estou contando nos meus dedos para chegar nos meus 50, nos meus 60 e... Os dedos da minha mão já é possível usar. Do pé também talvez precise um pouco. Mas já dá para contar nos dedos que eu tenho. Dá para contar e chegar fácil lá. Aí a gente percebe que a nossa vida passa muito rápido. Eu tinha um anseio de chegar aos meus 18 anos. Eu quero chegar aos meus 18 anos. Eu quero ter a maioridade. Agora eu vou ser adulto. E agora chegou os 18, e passou os 18, passou os 28, passou os 38, estou chegando no 48 daqui a pouquinho. Passa muito rápido demais. E aí a gente fica pensando, começa a complicar quando assim, o seu tio vai morrendo,
a sua tia vai morrendo. Aí começa a complicar mais, porque quando é bisavó, aí tudo bem, assim, você já espera. Né? Mas não tem nenhuma, assim, Deus abençoe se você for bisavó, viu? Você vai viver bastante, em nome de Jesus. Mas, se a gente, não é, a gente vai, o tempo vai passando, a gente vai, aí morre tio, morre tia, morre, aí amigo começa, da sua faixa etária, aí agora começa a complicar. Porque a balança está vindo para o meu lado, a foice está vindo, está chegando perto. Aí você fala, opa, sai para lá a foice, né? E é assim a nossa vida. A gente tem um princípio e a gente tem um fim, e a nossa vida passa muito rápido. Aí quando o tempo vai passando, a gente vai vendo nossos filhos crescendo, a gente fica pensando, puxa, eu queria ter tido mais tempo com eles. Podia ter brincado mais com eles. Eu queria ter ensinado ele a andar de bicicleta, porque quem ensinou foi foi o irmão mais velho, foi o tio dele, foi a outra pessoa, foi o coleguinha, mas eu queria ter ensinado o meu filho a andar de bicicleta, mas eu não consegui, não deu tempo. Eu queria ter estado mais com ele, queria ter assistido mais desenho com ele. Eu queria ter feito muito mais coisa com eles. Mas agora eles não querem ficar mais comigo porque eles querem ir para o shopping sozinho, eles querem assistir cinema com os amigos, mas não mais com os pais. E a gente vai percebendo que o tempo vai voando e vai passando. Isso vai deixando a gente deprimido, porque na verdade, essa época do Natal é justamente a época que está chegando no final do ano. E a gente vai contando nos dedos aquilo que a gente fez e aquilo que a gente gostaria de ter feito e não fez. Mas a palavra de Deus diz assim, que Ele é o Pai da eternidade, numa outra versão, o Pai eterno. Jesus diz assim lá em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa, o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. É o primeiro e o último. O tempo está nas mãos de Deus. Ele é o Pai da eternidade. Pai da eternidade significa que Ele está acima da eternidade. Para Ele não tem o fim e não tem o começo. Ele diz que Ele é a ponta das coisas e a gente está inserido aqui no meio. E Jesus diz assim, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. A diferença que Jesus pode fazer na sua vida é você ter a fé no teu coração de que a tua vida não termina aqui nesta terra. A gente briga tanto, luta tanto por essa brevidade de vida que a gente tem, que passa tão rápido, passa correndo. Mas a gente fica em paz, porque a gente sabe que o nosso tempo não termina aqui quando a gente parte desse mundo. E Ele será chamado Pai Eterno. Vou pedir para o Marcelo avançar mais um pouquinho. E a palavra de Deus diz assim, que Ele será chamado Príncipe da Paz. Sabe, uma das coisas que a gente mais luta nessa vida é ter paz. Quantos de nós não gostaríamos de ter paz em casa? Sabe o que é paz? É a ausência de conflito. A ausência de ansiedade. Ter paz é tranquilidade. Mesmo nos momentos difíceis da vida da gente, a gente está tranquilo. Olha, se você tem uma poupança bem recheada, tranquila, você não fica lá, está sossegado. Se quebra o encanamento da tua casa, tudo bem, sossegado. Aí você vai lá, paga, está tudo tranquilo. Ih, quebrou o carro, tem que fazer um motor. Tudo bem, fica tranquilo, tem uma poupancinha lá e vai garantir tudo. Ih, ficou doente, aí o pai vai ficar um pouco preocupado. Doente, você pode pagar os médicos, você pode pagar o tratamento, mas se for uma doença complicada, aí já fica um pouco mais difícil, aí aquilo já tira a tua paz. Tem muitas coisas da vida da gente que tira a paz da gente. Muitas coisas. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problema na família, problema de saúde, tantas e tantas e tantas coisas que tiram a paz do nosso coração. Mas a palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo é aquele que traz a paz. Jesus diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem em seus corações, nem tenham medo.
Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Você tem medo da morte? Você tem medo de perder teu pai, tua mãe? Você tem medo de perder teu filho? Você tem medo de perder o teu emprego? Você tem medo de perder a tua saúde? Você tem medo de perder os teus bens? Tem medo de perder a tua poupança recheada? Todas essas coisas tiram a paz do nosso coração. Mas Jesus é aquele que pode dar paz. Agora, como tudo isso pode fazer diferença na nossa vida? Como que isso vai fazer diferença na tua vida? Como é que o Natal pode fazer diferença na minha vida? Como é que Jesus Cristo pode fazer diferença na minha vida? Essa que é a questão. Bom, tudo bem, eu entendi, eu sei o que a palavra de Deus está dizendo. Agora, como é que isso vai fazer diferença? Como é que essa depressão que está aqui no meu coração, como é que esse vazio que está aqui dentro, ele pode ir embora? Como? Voltando para o começo do versículo, pode passar, Marcelo, por favor. Ele diz assim, o governo está sobre os seus ombros. Tem um treinamento que eu faço em casa, isso não é um treinamento, não sei se é treinamento de guerra, mas é um treinamento que eu faço com os meus filhos que na verdade não dá certo. Mas eu faço para ficar enchendo eles, sabe? Josué vai gostar dessa aí. Eu chego e falo para os meus filhos, quando eu falo assim, olha, quando o papai chamar vocês têm que falar assim, ó, sim, senhor papai, pode falar que eu vou obedecer. É a palavra que eles têm que falar. E a minha filha, para esculachar, ela responde assim, filha, ela fala assim, quê? Falo, não, filha, não é assim que você tem que responder para o papai. Eu vou falar para você, filha, você tem que falar assim. Quando o papai falar assim, filha, você tem que responder assim, sim, senhor papai, pode falar que eu vou obedecer. É assim que você tem que falar. E o meu filho fala dando risada, né? Eu não sei porquê, mas eu estou percebendo que essa técnica não está funcionando. E toda vez que eu chamo minha filha, ela fala assim, quê? Nem fala assim, sim, papaizinho, pode falar. Nem isso ela fala. Quê? É desse jeito que ela fala. Na verdade, não é que eu estou tentando, eu sei que não está funcionando, tá bom? Mas eu falo para encher eles. E não funciona, porque impor a autoridade na vida de alguém, você pode até tentar impor, mas não funciona muito bem. Você pode tentar dominar um povo, um país, pela força. Você pode tentar governar a vida de alguém. Ou você, marido, você pode tentar governar a tua casa pela força. Ou, às vezes, o inverso, a esposa quer dominar a sua casa pela força. Governar a sua casa pela força. Então, na sua casa, você tem naquela parede principal da sala, porque você coloca o quadro para esconder, mas quando todo mundo, a visita vai embora, você tira o quadro, tem vários tamanhos de cinta ali. Tamanho, assim, aquela cinta comprida e dura, para aquelas... sabe aquelas palmadas que precisa ser bem dada porque o nível de aprontamento foi grande. Esse merece uma cintada das boas. Agora, se for coisa simples, esse é o médio. Aí você tem o pequenininho. É o mais levinho assim. Só para dar na mão. Pá. Em casa não tem, tá bom? Mas aí você tem aquele seu sistema ali, você tenta impor a tua autoridade, a força. Mas não funciona. A palavra de Deus diz assim que o governo está sobre os seus ombros, falando sobre Jesus. E Jesus diz o seguinte, toda a autoridade me foi dada, tanto na terra como no céu. Todo o poder está nas minhas mãos. Só que Jesus, Ele respeita você. Ele respeita a maneira que você pensa, Ele respeita a sua autonomia, o teu livre-arbítrio. Jesus jamais vai impor a soberania dele, o governo dele sobre a sua vida. Jamais. A autoridade se conquista. Aqui tem um trecho de um filme. Esses são os discípulos de Jesus. Não são os originais, tá bom? O original não tem foto, não tem nada. Então isso aqui são atores. E cada um dos discípulos, de nenhum modo, Jesus falou assim, olha, você vai me seguir ou você vai... Eu vou mandar um anjo, vai queimar você e tua casa. Jesus não fez isso com ninguém. Jesus chegou e falou para ela, Amanda, você vem e me segue. Mas por que eu vou te seguir? Porque eu vou fazer de você um pescador de homens.
É isso que Jesus fazia. Natanael, eu te vi. Antes mesmo de te ver agora, eu já te vi antes. Eu sei quem você é. Pedro, vem e me segue. Felipe, vem e me segue. Zé Antônio, vem e me segue. Rogério, vem e me segue. Vinícius, me segue. Jesus, Ele faz assim. Ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém você está sentado aqui nesse domingo, nessa igreja, nesta manhã. Ele não te obriga a nada. A grande diferença de você poder experimentar aquilo que Jesus é, conselheiro, eterno, poderoso, príncipe da paz, aquele que dá paz, se você permitir Ele governar a tua vida. Se você disser para Ele, Jesus, eu quero que o Senhor seja o rei, o dono da minha vida, aí Ele vai começar a fazer diferença. Porque se até aqui você fala para Ele, não, obrigado, o seu não é não. Ele não vai invadir o teu espaço. Quem governa a tua vida? A gente ouve aquele ditado que as pessoas dizem, muitas vezes as pessoas falam, olha, da minha vida cuido eu. Na minha vida quem manda sou eu. Você tem esse direito. Você tem o direito de governar a tua vida e levar a tua vida do jeito que você quiser. Mas você tem o direito também de você dar autoridade para uma outra pessoa governar a tua vida. Deixa Jesus governar a tua vida. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. A começar na tua vida. A começar na tua casa. Na vida de seus filhos. Porque aí, quando você é governado por Ele, você vai pedir um conselho para Ele. E Ele vai te responder. Porque vai ter momentos na sua vida que você não vai saber o que fazer. Mas aí Jesus vai te dar a resposta. Tem uma coisa que aconteceu que eu acho que até compartilhei com vocês. É coisa simples. Mas são coisas maravilhosas que a gente fala assim, puxa Deus, não tem como não crer no Senhor. Não tem como ser coincidência. Nós morávamos num apartamento cujo contrato era de gaveta. E talvez por falta de conhecimento, por talvez inocência, o pessoal da imobiliária falou que não tem problema, pode ser dessa forma mesmo, porque se for financiar vai aumentar a prestação, e você jovenzinho, fala, tudo bem. E foi dessa maneira. E o que aconteceu é que o tempo passou, aí tinha o telefone do cidadão, do nome da pessoa que estava feito o financiamento do apartamento, nosso primeiro apartamento. E o telefone já era antigo, você não encontrava a pessoa, você procurava na lista, não achava a pessoa. E aí eu falei, puxa, como é que a gente vai achar o cara? E a gente está pagando essa prestação, e se o cara morre? E se o cara tem filho? O filho falar, não, esse apartamento é meu, e aí a gente vai perder o apartamento. E a gente começou a ficar preocupado. E aí nós começamos a orar. E a gente foi na imobiliária também, você não tem um contato dessa pessoa? Só tem esse telefone, mas esse é o mesmo que a gente tem, é daquela época que tinha 3 dígitos, sabe? Era 469, agora mudou, né? São 4, mas então, daquela época que o telefone estava lá. Falei, puxa, como é que a gente vai achar o cara? Não está na lista, não tem nenhum lugar. Não tem o Google, não tinha o Google naquela época, né? Você põe o nome do cara, às vezes você acha, mas não tinha. E nós começamos a orar. O Senhor ele também intercedeu por nós, Senhor, nós precisamos de uma intervenção tua, nós precisamos de um milagre teu. Como é que a gente vai achar o cara? E nós oramos e esperamos no Senhor, não tinha muito o que fazer. E aí, teve um dia que apareceu um homem, ele bateu na porta da nossa casa, e ele falou, boa noite. Eu falei, boa noite. Então, na verdade, eu sou a pessoa que era dono desse apartamento aqui. A gente olhou assim, falei, é? E ele começou a falar, ele estava meio assim chateado, sabe? Então, porque na verdade eu fui lá na Caixa Econômica Federal e eu vi que o meu nome está negativado, está no SPC e lá, porque, e parece que o problema é o financiamento aqui.
Falei, não, mas aí a gente pegou os carnezinhos, a gente mostrou, não, mas está tudo pago aqui. Mas daí, tudo bem, aí ele falou assim, olha, não, ele falou, realmente está tudo certo, então nós precisamos ir lá na caixa para ver o que aconteceu. E aí a gente pegou um telefone, pegou o endereço, pegou tudo dele. E-mail não tinha na época, mas a gente pegou tudo que podia. Aí ele falou onde morava, a gente pegou tudo. E aí nós marcamos, fomos lá para a caixa, e nós sentamos e falamos assim, olha, está dando um problema aqui, olha, nós temos todos os carnês pagos aqui, e ele falou que veio fazer uma consulta porque ele queria fazer um outro financiamento, mas o nome dele está negativado, e o financiamento não pode sair. E a pessoa foi olhando, falou, não, na verdade não tem, o seu nome está certo. Eu falei, mas como está certo? A última vez que eu vim aqui estava negativado. Não, mas peraí, ele olhou de novo, não, realmente tem uma pessoa com o mesmo nome teu que está negativado. Mas não é o teu não, porque está vendo, o CPF que é diferente. E o nome dele era Benedito Ferreira, eu não lembro, era um nome difícil assim, eram 3 assim, nomes, sabe? Como é que vai achar um nome igual do cidadão lá, igualzinho? E aí a gente conseguiu entrar em contato com ele, nós acertamos todas as coisas, transferimos todas as coisas, deu tudo certo. Graças a Deus. Mas é graça de Deus. A gente pede, Senhor, nos ajuda. E nestas coisas simples, que a gente fica desesperado, tira a paz do nosso coração, estraga com o nosso Natal. Né? Detona o Natal, Natal azarado, viu? Estou aqui querendo resolver minhas coisas, eu não consigo. Mas quando você depende do Senhor, quando você descansa no Senhor, quando Deus está fazendo parte da tua vida, as coisas simplesmente acontecem. Não é nem sempre do jeito que você quer, mas acontecem. E aí você fala, Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Por isso que esse Jesus é vivo, é poderoso, Ele está vivo e Ele quer fazer diferença na sua vida, na vida de cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer, Te bendizer por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelas Tuas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque nós ouvimos e aprendemos um pouquinho de Jesus. Aquele que é o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio ao mundo para nos restaurar, para nos salvar, para fazer diferença nas nossas vidas. Senhor Deus, eu sei que essa vida não é fácil, e passamos por muitas lutas, muitas tribulações, e construímos nossas casas na areia, e o vento vem e derruba, Senhor Deus, aquilo que construímos, aquilo que sonhamos, aquilo que realizamos com tanto carinho, almejando o melhor. Mas muitos projetos que nós temos, elas como que escorrem pelas nossas mãos, e nos frustramos e nos entristecemos. Mas o que nós oramos agora, Senhor Deus, é que o Senhor continue falando com cada um de nós, que o Senhor continue ministrando em nossas vidas. De maneira nenhuma o Senhor invade o nosso querer, a nossa vontade, mas aqueles que creem no Teu nome, aqueles que Te recebem, aqueles que creem no Teu sacrifício, aqueles que creem na Tua vinda, creem que Tu és o Filho de Deus poderoso, e faz do Senhor o Deus dele. A vida da pessoa muda. É o que desejamos, ó Pai, neste Natal. Que não seja, Senhor Deus, somente mais uma comemoração, como nos demais anos que passaram na nossa vida, mas que a partir, Senhor Deus, desse dia, a partir de hoje, a nossa vida seja diferente, a nossa caminhada seja diferente, que o nosso coração seja diferente. Talvez, ó Deus, é tempo de darmos a abertura ao Senhor. Eu sei que muitos estão cansados da vida de viver
cansados de lutar e dar em nada. Mas, ó Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor venha fazer diferença na vida de cada um de nós. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Nós da Escola Dominical, a gente vai apresentar 2 músicas hoje. Como a gente está celebrando o aniversário de Jesus, né? Uma das músicas, a gente vai falar do poder do nosso Deus, né? Que através da morte de Jesus e a sua ressurreição, através do seu grande poder, a gente pode estar hoje aqui celebrando, né? A vida de Jesus. Então, essa é uma das músicas. E a outra fala sobre o Papai no Céu, que Ele sempre cuida da gente, né? Então, a gente está comemorando também o nosso ano de 2013, que foi muito abençoado, foi muito bom estar com as crianças, né? A gente fala que o nosso Deus, Ele cuida da gente como um passarinho, né?
na frente mesmo. Olhar
Semana que vem é o nosso último domingo, né, do ano. Então, eu gostaria de convidar aqueles que quiserem apresentar algo, querem preparar algo para apresentar no louvor, que pudessem me procurar, né? Aí vai ser um momento de gratidão a Deus pelo ano que passamos, né? E que vocês pudessem ter a oportunidade de escolher um cântico ou de apresentar alguma coisa, dançar como eles dançaram. Só que eu gostaria que vocês me dessem o nome só para eu poder fazer o cronograma direitinho, tá? Mas queria, assim, deixar aberto, porque talvez, muitas vezes passa o ano e vocês querem, assim, nossa, eu queria cantar aquela música, eu queria compartilhar, eu queria ler aquele versículo. Então, eu quero dar oportunidade para que domingo que vem vocês possam fazer isso, tá bom? Queria chamar o Paulinho. Ok, então, antes de passar para a Sandra, que vai dar os avisos finais, eu gostaria de então terminar com uma oração. Vamos ficar de pé. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e agradecer por esta manhã. Queremos te agradecer por este grande presente que o Senhor nos deu, por essa graça que o Senhor nos deu, de podermos receber neste mundo, Senhor Deus, o Teu Filho, o Deus vivo, Deus maravilhoso e Deus poderoso. E nossa oração e o nosso desejo é então que esse Jesus maravilhoso venha fazer diferença na vida de cada um de nós. Que não seja mais um ano, Senhor Deus, de um Natal ou um final de ano depressivo, mas que seja, Senhor Deus, um dia para a gente refletir, para a gente revisar a nossa vida e pensar, Senhor Deus, aquilo que pode nos trazer esperança, aquilo que pode fazer diferença nas nossas vidas. Nós sabemos que a diferença vai ser quando Jesus Cristo governar a nossa vida. Então nós queremos agradecer ao Senhor, nós oramos pedindo para que o Senhor então venha nos despedir debaixo da Tua graça e da Tua paz. Que o amor do nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a força e a comunhão e o poder do Teu Espírito Santo esteja com esta igreja, com todos nós, com cada um de nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar? Vou passar para a Sandra. Hoje tem cafezinho. A gente queria conhecer os visitantes. Ricardo, Silândia e Ana Laura. Então, levanta a mãozinha. Sejam bem-vindos, ok? O Darcy e a Beatriz também estão aí. Levanta a mãozinha. Ok. Tá? Sejam bem-vindos. Mari e Camila. Obrigada pela presença de vocês. Ivânia, sobrinha da Ivance, que sobrinho Ivanci, foi embora? Ah, tá bom. Só lembrando que então nós vamos sair daqui, o nosso almoço de confraternização vai ser ali no Centro Professorado Paulista, no CPP. Estão todos convidados, ok? Mesmo aqueles que não deram nome, pode dar o nome ali na recepção. Tá? É lá no Centro Professorado Paulista, vai ser ao meio-dia, mas quem quiser já pode estar saindo, para até ajudar a gente a arrumar as coisas lá. Vocês saindo aqui à primeira esquerda, vocês vão subir aqui até o final. É um prédio azul na esquerda. É onde foi o jantar dos casais. É lá, tá? Então vai ser ao meio-dia, mas já pode estar indo, tá bom? Estão convidados. Aqueles R$20 por pessoa que a gente está pedindo de ajuda de custo, tá? Aqueles que não acertaram, pode estar acertando já na recepção, até para facilitar, ok? Lembrando que dia 31 às 21 horas nós teremos o culto da virada, tá? Vai ser no né? Cada um vai ter um pratinho, tá? Pra gente passar o culto aqui. E a igreja está fornecendo para vocês, né, um presente, é o presente diário, aquele devocional 2014. A gente está pedindo para hoje vocês estarem pegando um por pessoa, tá? Até para ver, depois vocês podem, semana que vem tudo a gente vai ver quanto que a gente tem, mas para dar para todo mundo aqui, pegar um por pessoa, ok? Acho que é só isso, né? Estamos terminados, espero vocês ali no CPP, ok? Bom dia.